Rapaz, vamos pro terceiro conteúdo aqui no Nonsense Football falando de jogadores que estão fora da Copa do Mundo. Nesta lista, vamos especificamente falar de caras que chegaram a ser convocados, mas foram cortados. Bora lá! Antes de mais nada, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Matheus Schenck e esse é o Nonsense Football, um canal voltado para curiosidades, histórias e muitas coisas diferentes do futebol brasileiro e mundial. Nós estamos diariamente postando histórias curtas sobre a Copa do Mundo, num viés mais alternativo. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, você é muito bem-vindo aqui. Começando o nosso vídeo com aquele que foi o segundo melhor jogador de 2022. Sadio Mané até vivia a expectativa de atuar pelo menos na última rodada da Copa do Mundo, na fase de grupos, mas nem isso vai rolar. No início de novembro, o astro senegalês Sadio Mané teve uma lesão na fíbula na perna direita em jogo do Bayern de Munique na Bundesliga. Até mesmo líderes religiosos se uniram em orações para que Mané se recuperasse a tempo de disputar pelo menos a terceira rodada dos grupos contra o Equador em 29 de novembro. Porém, no dia 17, veio a confirmação do corte. O atacante já até passou por cirurgia e vai fazer a recuperação na Alemanha mesmo. O dia 17 de novembro foi pesado também para a Argentina. 2 jogadores acabaram sendo cortados. No começo do dia, Nico Gonçalves, atacante da Fiorentina, teve o corte confirmado após sofrer lesão muscular durante um treino. Ele já não vinha nas condições físicas ideais, pois se recuperava de uma lesão sofrida na Liga Italiana. Ele reclamou de dores no treino e um abraço. Horas depois, o também atacante Joaquim Correa foi retirado da lista final depois de uma lesão no último amistoso da Argentina pré-Copa do Mundo. Esse último amistoso da Argentina foi contra os Emirados Árabes e inclusive o Correa fez o último gol do jogo na vitória de 5-0. Depois ele teve uma lesão e tá fora da Copa. O Thiago Almada, do Atlanta United, e o Ángel Correa, do Atlético de Madrid, foram os chamados de última hora para a seleção argentina. A seleção francesa é uma das mais azaradas antes deste Mundial. Os atuais campeões mundiais já tinham 3 desfalques certos: o goleiro Maignan e ainda o Pogba e o Kanté. Pois uma semana antes da Copa do Mundo começar para os franceses, mais 2 caras foram tirados da lista. O primeiro cortado do meio de novembro foi o zagueiro Kimpembe, do PSG, por causa de uma lesão no tendão de Aquiles. Mas como desgraça pouca é bobagem, no último treino da França antes de a delegação viajar para o Catar, o atacante Nkunku, do Red Bull Leipzig, sofreu uma pancada do volante Camavinga e saiu de campo mancando. Depois, acabou cortado também. O zagueiro Zanzi, do Mônaco, e ainda o atacante Kolo Muani, do Frankfurt, são substitutos. Ainda falando de futebol francês, no último jogo do Olympique de Marseille no Campeonato Nacional, rolou um desfalque tanto para a seleção do Marrocos. O atacante Amin Harit torceu o joelho e com isso acabou cortado da lista final marroquina. O jogador de 25 anos era um provável titular no Catar. E a história do substituto do Harit é bem curiosa, vale a gente fazer esse off aqui no nosso conteúdo. Foi chamado Zahouri, do Burnley. Esse atacante nasceu na Bélgica e nunca jogou por Marrocos. Ele chegou a atuar pelos belgas nas categorias de base. O jornal espanhol Marca chegou a noticiar que o Marrocos tentou convencer Brahim Dias, do Milan, a ir para a Copa. Só que o Dias, que tem dupla nacionalidade, teria optado por esperar uma convocação futura pela Espanha. E para finalizar nossa lista de hoje, um goleiro polonês. E assim como no caso do Harit, do Olympique Marseille, o goleiro Dragowski também teve muito azar, pois era o último jogo antes da parada para a Copa. Dragowski se lesionou depois de uma dividida no jogo entre o time dele, o Spezia, contra o Verona no Campeonato Italiano. Uma cena bastante forte, inclusive. Ele seria reserva no Catar, tendo até hoje só 2 partidas pela seleção polonesa. O Grabara, que é goleiro do Copenhagen, foi chamado para substituí-lo. E aí, qual desses 7 nomes vai fazer mais falta na Copa do Mundo? Acho que é unânime, né? Então, tirando o Mané, qual desses 7 nomes vai fazer mais falta na Copa do Mundo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto na próxima. Tchau!